Como você aí de casa sabe, todas as quartas-feiras nós temos aqui no Jornal Setorial a visita do nosso consultor sobre direitos do consumidor e ele está novamente aqui para a gente falar de viagem hoje, Dori. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos à sua disposição, João. Dori, digamos que o João Paulo Ferreira queira fazer uma viagem para o Egito. Só que num site de uma determinada empresa conhecida, bem estabelecida, bem colocada no mercado do brasileiro, essa viagem custa R$30.000. Mas eu vejo postagens e propagandas no Facebook ou no Instagram de outras empresas oferecendo o mesmo serviço, a mesma condição, mas por R$5.000. Pode isso, Dori? O que a gente tem que se preocupar numa situação dessa? Bom, em primeiro lugar, eu gosto de você, João Paulo. Eu não vou deixar nunca você entrar numa gelada dessa e gastar R$5.000 jogando fora para ir para o Egito, correndo o risco de você nem ir. E se você conseguir ir, capaz de você nem voltar, porque não existe esse preço, não existe esse valor. Recomendação. Nós temos vários anos de atividade nessa área. Várias situações já aconteceram. Pode pesquisar na internet, mas vai fechar negócio? Senta numa agência física de renome, em que alguém já viajou, já foi e já voltou, tendo uma orientação prévia, contrato de viagem com todos os detalhes, valores da passagem, tem hotel, tem traslado, tem alimentação, tem passeios, tem seguro de vida, seguro de viagem, seguro de doença, seguro agora por causa da Covid, pandemia. Quais são os documentos necessários? É porto, é aeroporto, eu tenho meu passaporte, eu tenho que ter visto, é direto o voo? Não, tem escalas. Bom, vai descer em alguns lugares, até o navio vai parar, eu posso entrar nesse país, tem fronteira. Tudo isso você só vai conseguir com uma pessoa, um ser humano na tua frente. Na internet, você vai conseguir comprar trechos mais baratos, mas no pacote inteiro, você vai ficar mais tranquilo se você comprar numa empresa, volto a dizer, tradicional, responsável, com atendimento pessoal para sanar todas as suas dúvidas, porque João Paulo vai sair do Brasil para o Egito, um mundo diferente, comida, dinheiro, costumes, vai pagar barato, capaz que ele nem saia do Brasil. Eu não recomendo. Ô Dori, digamos que você entre numa condição dessa, como a gente está falando, né? De comprar aí uma viagem, por exemplo, para o Egito, que nem a gente está falando aqui, em trechos. E digamos que no primeiro trecho haja um atraso. Como é que essa pessoa vai fazer? Porque os outros 2 trechos ou 3 trechos que vão ter pela frente, eles não sabem do que está antes. Como é que a pessoa fica numa situação dessa? Se ela comprou por trechos numa internet, num site desses que estão badalando na imprensa, né, na televisão, você não cumpriu o primeiro trecho, você perdeu o primeiro trecho, ou você se atrasou, ou o avião se atrasou. O segundo, terceiro e quarto trecho, eles vão embora, eles não sabem da existência sua no primeiro trecho que você viria. Então, aquele dinheiro que você gastou, você vai ter que comprar outro, porque a empresa cumpriu o horário do voo e foi embora. O navio saiu no horário, né, da saída dele do porto e foi embora. Então, você é que não cumpriu porque 1000 coisas aconteceram. Se você, ao invés de comprar por trechos separados, você compra num pacote único, fechado, você tem maior garantia, porque aí você está dentro de um pacote que tem o primeiro, o segundo, o terceiro trecho, o quarto trecho, intercalados, o horário, a companhia, quanto tempo você tem que chegar, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Então, é o que eu falo. Nós tivemos vários casos de amigos que compraram um trecho para sair do Brasil, ia para o Paraguai, do Paraguai para o Peru, do Peru ia para Miami, e não chegou a tempo do Paraguai do segundo voo, foi embora, teve que gastar outros, né, valores para poder pagar a passagem para seguir, para quando voltar, foi acionar a empresa que atrasou. E você, será que você vai ter dinheiro então para pagar na hora? O outro estava na Espanha
e queria ir para Paris. O avião atrasou e foi embora o outro que ele estava comprando. Então, ele teve que gastar esse dinheiro mais uma vez. Perguntou para mim, ligou de Paris. O que eu faço? Falei, você vai ter que comprar outra passagem, mas quando voltar você vai solicitar o reembolso. 4, 5 meses depois ele recebeu esse dinheiro. Mas e se ele não está preparado, João? Mas isso aí ele vai acionar o quê? Ele vai acionar a empresa de quem ele comprou a passagem, isso? De quem ele comprou a passagem, se é uma... Vamos dizer que seja uma agência. Estou sentado, contratei a empresa, né, de turismo que fez os contratos com as empresas aéreas e navios, marítimos e por aí afora. Ela vai se encarregar, porque você tem um responsável e ela tem um seguro com essas empresas. Essa empresa tem com as outras empresas. Então, você está mais garantido. Eu já tive caso que não me buscaram em Londres, me deram outro carro. Liguei no Brasil, me deram. Em Miami, atrasaram, me deram outro carro. Então, você está mais seguro, mais guardado. Outra língua, outro país, outro dinheiro, outro costume. Agora, se você comprou em separado de um site, aí você vai acionar o site porque o avião atrasou. Ele vai dizer, mas eu vendi para o senhor, quem atrasou foi o avião. Então, você vai ter que ir atrás da empresa do avião. Essa é uma grande diferença. Então, o site diz que eu só disponibilizei o espaço, eu não tenho responsabilidade. E isso é uma luta, uma disputa muito grande. Se você entrar nas internet, você vai ver se tem vínculo ou não. Quer dizer, o cara tem um site de vendas, mas será que ele tem a obrigação de saber que o avião vai sair naquele horário? Se não saiu. Então, é uma longa história. Dori, a gente tem situações em que empresas consolidadas no mercado, elas não têm entre o consumidor e elas não existe um atravessador, um representante. Então você trata direto com a empresa e ela compra o serviço e te vende esse serviço. Mas no caso, por exemplo, de haver um intermediário, um representante da empresa X que tem um serviço para oferecer. A empresa X é uma empresa grande, mas entre ela e o consumidor tem um representante. Quando acontece um negócio assim, quem é responsabilizado? A empresa grande ou o representante aqui? Quem que vai ser o primeiro a ser acionado? O acionado primeiro é de onde você comprou, aquele que você teve o primeiro contato. E dentro do Código do Consumidor existe a chamada responsabilidade solidária. Todos os que participam do referido evento, eles são considerados solidários. Isso está no artigo, né, do Código 25, então existe isso. Eu volto a dizer, quando é viagem, você tem que fazer uma viagem para a sua tranquilidade. Não você contar com o risco, não, vai dar certo, queira Deus que vai dar certo, e sai com o dinheiro contado. Não procura saber como é que está a política do país que você vai. Não procura saber como é que está a situação do tempo do país onde você vai. Às vezes você sai daqui com 20 graus, chega lá é 20 graus abaixo de zero. Quer dizer, tudo isso são situações que você tem que receber informações. Não é sentar e comprar e pagar barato e vai dar certo. Não vai dar certo. Dori, no caso dessa intermediária, sumiu do mapa, quebrou e acabou, terminou, não existe mais. A outra empresa, no caso, ela pode ser acionada? Se ela é uma franquia, exemplo, se ela é uma franquia, a franqueadora Master, ela é responsável pelos atos dos seus franqueados. Agora, se são empresas isoladas que mantêm um vínculo, isso precisa, numa ação judicial, ser caracterizado até que ponto e até onde vai a chamada responsabilidade. Aí já é um caso que vai envolver advogados e vai envolver decisão judicial para se verificar até onde tem essa situação de responsabilidade. É mais complicado, João. Pode acontecer, então, numa situação dessa, a pessoa realmente tomar o prejuízo e não receber nada de volta. Se ela comprar em empresa que não tem um histórico forte, você corre o risco, nós já tivemos casos, né, de várias que tiveram dificuldade, e tivemos várias empresas de vendas de passagem, de turismo, de viagens fortíssimas no mercado que da noite para o dia quebraram. E aí fica aquele pessoal todo no ar, não sabe o que vai fazer.
desesperado. Você espera a viagem, você vai para o aeroporto, você vai para o porto, você vai para a rodoviária, você vai na praça onde vai chegar o ônibus e não chega e a pessoa está lá. Quer dizer, você imagina de madrugada, gente que leva a família, vai passar o Natal. Nossa, tudo isso envolve dano moral, dano material, frustração da expectativa, porque o casamento que era para você visitar a pessoa não vai mais acontecer, já foi, o enterro já foi. Quer dizer, e não viaja esse mês, depois nos meses seguintes tem furacão, se você queria ir lá para o Caribe, quer dizer, como é que você vai? Não, é para o furacão. Então, tudo isso você tem que imaginar, são situações que poderão vir a dar errado. Não é ser o chamado advogado do mal, não. É só a chamada prevenção. Converse com quem já viajou, o que passou de perrengue, o que vale a pena você saber. Isso é muito importante, trocar ideias sobre aonde eu vou. Você já foi? Como é que foi? Quer dizer, conversa, não vai fazendo e depois pega todo mundo, coloca no carro, vamos embora. Não vai dar certo. Para a gente finalizar aqui, Dori, dicas do Dori para quem quer fazer uma viagem tranquila, sem ter dor de cabeça. Bom, em primeiro lugar, eu vou pesquisar na internet, vou pesquisar empresas sobre a solidez dela, né? Vou pesquisar na página da Fundação Procon, chamado Reclamações ou sites não recomendados, tem reclamações e sites. Vou no Reclame Aqui, vou no Instituto de Defesa do Consumidor, vou no Proteste, vou na Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Gente, eu vou em todos os lugares para saber o que tem de informação. Vou ver uma cotação, é um hotel, vou no TripAdvisor, por exemplo, que você tem manifestações dos hóspedes que já saíram, avaliações. Eu vou me acercar de tudo. Praticamente, João, vamos fazer uma pré-viagem sem sair da minha casa, para poder, quando você for fazer essa viagem, você fazer muito bem feito. Porque imagine, você, sua esposa, a pessoa que você ama, vão sair para algum lugar e começa a dar errado. Putz, eu já vi casos, a pessoa ficou sem dinheiro, ficou comendo cachorro quente, teve que dormir na marquise, lá na frente do hotel, embaixo, depois dormir na praça. Entrar no saguão. Dormir na praça. Então, já aconteceu isso. Agora, você imagine se é inverno e o cara não tem dinheiro, ou então ele pegou Covid, esse é um caso que aconteceu, pegou Covid no meio da viagem, e aí? Vai ficar num hotel isolado? É o governo que vai pagar? O hotel vai deixar você ficar de graça? Não, você corre o risco, você assumiu o risco. Essas responsabilidades são por seu bolso, é você que vai pagar. Pense bem viajando nessa época. Tá aí uma dica aí para um próximo assunto, hein Dori? Para a gente poder falar aqui na próxima quarta-feira. Vamos lá, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Então tá certo. Dori, um abraço para você, é um prazer estar com você sempre aqui, dando dicas para a gente como nosso consultor oficial. Fica com Deus aí. Abraço, obrigado. Tchau, tchau.